sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do sexto ano. Bom, a nossa aula de hoje de redação será sobre sequências textuais, o último tópico para que nós fechemos todo o capítulo 1 e 2, nesse caso o capítulo 2, terminando assim o assunto de crônica, tá? Do gênero textual crônica. Nós estamos trabalhando essas sequências textuais justamente porque ela se apresenta também no gênero crônica, mesmo que ele seja predominantemente narrativo. Bom, o assunto está presente nas páginas 59, 60 e 61 do nosso livro. E na aula de hoje nós veremos o que são as sequências textuais e daremos ênfase em dois tipos de sequências, que são as expositivas e as descritivas. Segundo o livro de vocês, as sequências textuais são o modo como os aspectos linguísticos e semióticos se organizam para a composição do texto. De modo geral, as sequências textuais abrangem algumas categorias conhecidas como narração, exposição, a descrição, entre outras. E nesta sessão, vocês vão estudar as sequências textuais, exposição e descrição. Então, o que eu preciso que vocês compreendam de um modo geral, que as sequências textuais são toda uma organização dentro da língua portuguesa em relação a sentido e estrutura, tudo bem? E essa organização, elas dão vida a tipos textuais, certo? Que são a narração, a descrição, a argumentação, a exposição e a injunção, certo? O foco hoje, na nossa aula de hoje, será, claro, a exposição e a descrição, justamente porque é aquilo que está sendo trabalhado no livro de vocês. Bom, para início de conversa, nós precisamos entender que a exposição ela tem por objetivo apresentar informações sobre um assunto. Ela expõe informações apenas. E os verbos são no presente do indicativo. É aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, nós temos aqui ao lado um lápis bem colorido, né? Nós temos algumas caracterizações. Por exemplo, a descrição, ela trabalha a caracterização de pessoas, cenas, objetos e lugares, enquanto a narração, ela trabalha a contação e o relato dos fatos. Então, prestem bem atenção que nós estamos trabalhando o gênero textual crônica, certo? Então, quando nós trabalhamos gêneros jornalísticos, nós trabalhamos com histórias, certo? Com contações de histórias, nesse caso, de fatos, que são relatos dos fatos que estão acontecendo, mas também nós temos a descrição e também nós temos a exposição, certo? Como nós já estudamos narrativa, nós já estudamos a narração no livro 1, nós já tivemos uma ideia do que é os personagens, o clímax, nós já tivemos uma ideia do que é o tempo cronológico e psicológico, essa narração, toda essa contação de fatos. Nós vamos passar agora à exposição. Bom, a sequência expositiva, segundo o livro de vocês, na página 59, ela é conceituada da seguinte forma: a sequência expositiva é um modo de organização de elementos linguísticos e semânticos, estrutura e sentido, pelo produtor do texto para realizar a explicação de um conceito. Não tem muito mistério, gente. Por meio da enumeração de fatos e de suas características. Essa sequência é predominante em gêneros do campo de pesquisa e do estudo, como textos didáticos, verbetes de dicionário e verbetes enciclopédicos. Ou seja, a sequência expositiva, ela não vai falar nada mais sobre o fato, sobre aquilo que está escrito. O que ela vai fazer é apenas conceituar aquilo, ok? Dicionário. Tudo bem, nós temos a linguagem do dicionário bem embaixo. Nós temos um verbete como exemplo, verbete de um dicionário. Segurança, que no caso é a palavra que nós estaríamos procurando no dicionário. E lá você tem
a exposição do significado, certo? Da palavra segurança. Então, a sequência expositiva, ela apenas conceitua, ela explica um conceito, tudo bem? Mais embaixo nós temos, seguindo a seta, que é um texto explicativo. É um texto explicativo que tem por finalidade expor, definir, enumerar e explicar conceitos. No caso, o verbete dicionário aqui que nós estamos usando como exemplo. Ideias, teorias, isso também pode acontecer em artigos científicos, artigos de divulgação científica, reportagem científica, tudo aquilo que precisa ser explicado. Por exemplo, se eu uso uma palavra diferente que não é do uso de vocês, o livro de vocês podem procurar, ele traz um box, uma caixinha com a palavra e o significado dessa palavra. Isso é exposição, isso é sequência expositiva. Você pegar uma palavra e dar o significado, o conceito dela, explicá-la. Que se pretende desenvolver, apresentar ou em pormenor. Ou seja, quando você diz pormenor, quer dizer que você vai esmiuçar, você vai detalhar, você vai dar todos os detalhes sobre aquela coisa, aquela palavra, aquela situação e tudo mais. O texto deverá ser constituído por 3 partes: o título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nesse caso, introdução, desenvolvimento e conclusão são as 3 partes, e o título, como nós bem sabemos, sempre tem que estar no topo disso aí. Deve ser claro para ser acessível a todos, lembrando que nós estamos dando significado, conceito. Então não tem porquê nós escrevermos conceitos para explicar algo de forma complicada. Essa é a nossa sequência expositiva. Ela apenas conceitua ou explica um fato. Já na sequência descritiva, que está presente na página de vocês do livro 61, e lá no box conceituando, está escrito da seguinte forma: a sequência descritiva é um modo de organização de elementos linguísticos e semióticos, ou seja, estrutura e significado, pelo produtor do texto para apresentação de características individuais, coletivas, nesse caso físicas ou psicológicas, de seres, objetos, fenômenos, lugares, situações e outros. Essa sequência textual permite que ao leitor a visualização do objeto da cena apresentada, que passa a ser concebido mentalmente com base em um processo de observação, com uso de adjetivos ou locuções adjetivas, de advérbios ou locuções adverbiais, de comparação direta ou indireta. A sequência descritiva pode ocorrer em diferentes gêneros, podendo ter papel determinante na caracterização de personagens numa crônica, por exemplo, ou na exemplificação em um estudo ou em artigos de opinião. Então prestem bem atenção. A sequência descritiva, enquanto a expositiva, enquanto na exposição a gente apenas conceitua e exemplifica, enfim, dá o conceito das palavras, aqui na descrição nós vamos descrever uma cena, uma pessoa, nós vamos descrever, por exemplo, o livro de vocês. O livro de vocês é roxo, a capa é roxa, tem 2 meninos jogando videogame, uma imagem logo embaixo, tem rosa, azul claro, né? No caso, ele é todo bem trabalhado, então eu estou descrevendo a capa do livro de vocês, de língua portuguesa do 6º ano. Então, o que eu preciso que vocês compreendam aqui é que a sequência descritiva, ela vai simplesmente dizer as características de uma determinada imagem, de uma determinada pessoa, para que você imagine como é aquele lugar. Por exemplo, quando eu quero falar sobre uma paisagem, você fez uma viagem e quer contar para os seus amigos como foi a viagem. Você conheceu, por exemplo, um safari ou um castelo, e você vai descrever como é o castelo. O castelo tem tantos quartos, ele tem tantos andares. Eu tive medo porque parecia que tinha assombrações, e ele era todo preto, ele era marrom, enfim.
tinham armaduras, você está descrevendo aquele ambiente. Se você foi para uma fazenda, por exemplo, lá tinha muitos bois, era muito verde, tinha muito espaço, eu brinquei muito, porque tinha um lugar do lado da casa que dava para brincar com todos os meus primos e tal. Então você está descrevendo aquele lugar. A pessoa que vai ouvir a sua descrição, ela vai conseguir imaginar como era ali. Como é ali, como você passou as suas férias, como era o seu castelo, como é a capa do seu livro. Então vocês sabem, né, que dentro da língua portuguesa, o adjetivo, ele dá essa caracterização ao substantivo. E os advérbios, eles modificam a forma com que o verbo, ele se comporta, né? Então, ele caracteriza também essa questão do verbo. Então, você vai usar muito, vai ser muito usado esses dois artifícios, né? Tanto o advérbio e as locuções adverbiais quanto os adjetivos e as locuções adjetivas para trabalhar essas características, né? Seguindo a seta, nós temos: servem para apresentar informações diversas sobre, por exemplo, o local onde estivemos, espaço físico, que eu acabei de explicar para vocês. Pessoas que conhecemos, caracterização física, psicológica. Quando eu digo física ou psicológica, você pode caracterizar alguém apenas pelo porte físico. Ela é mais alta, ela é mais baixinha, ela é mais gordinha, ela é mais magrinha, tem a pele clara ou não, é japonesa, é indígena. Então, você está caracterizando o físico daquela pessoa. Ela tem os olhinhos puxados, ela tem os olhos graúdos. Então, isso é físico, certo? Aquilo que você pode, no caso, é a característica material da pessoa. E a psicológica, ela é bem-humorada, ela é simpática, ela é brava, é mal-humorada. Então, você tem como caracterizar uma pessoa de várias formas, seja ela física ou psicologicamente, entre outras formas. Coisas e objetos que vimos ou que adquirimos no estado de tempo. Suas marcas linguísticas têm predominantemente no pretérito imperfeito do indicativo, certo? E a predominância de adjetivos e recursos estilísticos, ou seja, foi uma coisa que aconteceu, certo? Em algum dado momento que você observou e você está passando adiante, que são os exemplos de descrição de espaços, imagens, pinturas, retratos, autorretrato e tudo mais. Então, eu trouxe um esquema para vocês que diz que descrever é pormenorizar, né? Você vai dar os detalhes, os menores detalhes de uma pessoa, retratar, caracterizar, observar, enumerar e visualizar. Aí você vai dizer: professora, mas tem a palavra pormenor na descritiva, na sequência descritiva, e tem o pormenor na sequência explicativa. A questão do pormenor da sequência explicativa não é para você caracterizar, né, determinada coisa, você vai conceituar. E a partir do momento que você conceitua, não é você dizer o significado do livro, não é você dizer o significado da palavra livro, não é você dizer o significado da palavra fazenda, certo? Descrever é você fazer com que a pessoa imagine como é. Você vai dar partes por partes para que a pessoa monte na cabeça uma imagem relacionada à fazenda, à capa do livro que for. Enquanto a sequência explicativa, ela vai te dar o conceito e pronto. Ela vai dizer o que significa a palavra livro, o que significa a palavra fazenda, o que significa a palavra castelo. Certo? Não tem nada além disso. Já descrever, não. Vai dizer que castelo é grande, que é pequeno, que é preto, que é branco, que é... enfim. E assim por diante. Essas são as principais diferenças entre a sequência descritiva e a sequência explicativa. Bom, faço as atividades que eu já pedi, né? Já solicitei. Então, utilizando a nossa explicação, vocês podem trabalhar melhor as páginas 59, 60 e 61 do livro de vocês. E eu trouxe para vocês um resumo, né, do jeito que eu gosto, dos tipos textuais, que são narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, argumentativo e injuntivo. Nós trabalhamos nessa unidade o descritivo e o expositivo. O descritivo, ele descreve objetos, pessoas, animais, lugares, entre outros.
E o expositivo informa sobre um assunto sem expressar opinião alguma. Notícias, seminários, palestras, o expositivo ele apenas expõe, ele dá os significados e os conceitos. Até a próxima aula, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entrem em contato conosco.